Começou. Olá, 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 pessoal. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite, Valberto, Cassinha. Tudo bem? Fernando Santos, SS Construtora. Olá, pessoal. Boa noite. Cledson Cordeiro. Vamos chegando, a gente começa a nossa live de hoje com 3 minutos de atraso, tá, pessoal? Desculpem aí, é porque a gente estava ajustando aqui a internet para poder funcionar tudo ok. E aguarda aí, nosso convidado de hoje já chegou. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Enquanto o pessoal chega para assistir a nossa live, eu vou pedir para vocês encaminharem aonde tem um aviãozinho aí. Clica nesse botãozinho e manda para todas aquelas pessoas que vocês acham interessante aí da lista de vocês. A live de hoje vai ser bacana. É um assunto de utilidade pública, tanto para quem trabalha como síndico em condomínio, administradora, como para os próprios moradores também. Acho que vai ser bem interessante, o assunto é bem... Nossa, esse filtro aqui tá péssimo. Deixa eu arrumar aqui, tô bem vermelha. Mas, como eu tava falando, eu acho que o assunto é de uma extrema importância para todos nós que vivemos em condomínio, funcionários, moradores, prestadores de serviço, síndicos, administradoras, porque nós vamos falar hoje de um assunto que envolve simplesmente a nossa vida, né? Que é algo que eu acho que é subliminar, né? Tá acima de qualquer situação, de qualquer coisa. Então, o nosso tema de hoje é como agir em situações de incêndio. Isso aí. E aí eu vou pedir para vocês já irem postando as perguntas enquanto isso. No finalzinho a gente vai passar aqui as dúvidas de vocês para que o nosso especialista possa estar respondendo, tá bom? Então, nosso convidado acho que já chegou. Deixa eu ver aqui. Antes de mais nada, o meu muito obrigada aí para o pessoal que já está entrando. Cássia, Valberto, SS Construtora, Fernando Santos, Cleidson Cordeiro, Guardiões da Vida já tá aqui. Valberto, Júnior Rodrigues também tá aqui. Raíssa, Galego.Silva, Paulinho, André 10 Brasil, Colômbia, Thalita Veloso, Jeane Duarte, o meu boa noite para vocês. Obrigada aqui pela presença, tá bom? E enquanto isso, nosso convidado já chegou, o Arlen Ferreira, Condomínio Glória. Nosso convidado já chegou, eu tô dando um tempinho só para o pessoal entrar, tá? E aí, de novo aqui, aí embaixo, na tela de vocês, quem tiver no celular, tem um aviãozinho. Clica aí e encaminha para sua lista de pessoas que você acha que seja importante hoje saber, ter mais conhecimento, tirar alguma dúvida sobre o tema de hoje. O tema de hoje é bacana porque envolve a todos. Então, síndicos, administradoras, funcionários, prestadores e moradores, tá bom? Marketing foi eu tô devendo aí conversar com vocês. Calma, eu tô chegando. Amanhã eu já tô de volta na área. Jéssica 21, boa noite. Cleia Costa, boa noite. Ana P, boa noite. Condomínio Glória. Gente, então vamos começar? Deixa eu... Rodrigo Resbra, um abraço aí pra você. Cadê o nosso convidado? Já tá por aqui? Olá. David Santos. Nosso convidado de hoje. Cadê? Então, 8h07 da noite. Aguardando aqui nosso convidado entrar. Olá. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Guardiões da Vida, não é isso? Eu tô falando Isso. com o Cleidson. Isso.
Prazer Clédson enorme. Cordeiro. Cledson Cordeiro, não é isso? Isso. Prazer enorme, Cledson, ter você aqui no nosso espaço no Instagram, no @síndicofoco. Cledson é um parceiro, é um instrutor de cursos, não é? De brigada, de incêndio, socorrista, não é isso, Cledson? Isso. Graças a Deus, estamos aí há mais de 12 anos aí nessa caminhada. Bacana. Vou falar um pouquinho de você, bem rapidinho. O Cledson, ele é brigadista, socorrista, técnico em segurança do trabalho, instrutor de cursos. E, como ele falou aqui, já tem uma longa caminhada pela frente. Acho que eu tô fora de foco. Deixa eu colocar. Já tem uma longa caminhada aí pela frente, né, nessa área de cursos. E eu acho que é uma pessoa ideal para estar falando hoje para a gente sobre o nosso tema, né? Que é como agir em situações de incêndio dentro de condomínio. Não é isso, Cledson? Tá me escutando bem? Tô. Agora tô melhor. Então, pessoal que está chegando agora, boa noite para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aqui. A gente vai dar uma lida no final para o Cledson tentar esclarecer todas as dúvidas. Antes de mais nada, eu vou contar um pouquinho para vocês por que chegamos nesse tema, né, Cledson? Acho que é Sim. interessantíssimo. A maioria da população hoje vive em condomínios verticais. E muitas vezes a pessoa que está chegando no condomínio, ela não sabe como se comportar numa situação de emergência, ela não sabe se toca um alarme, ela não sabe nem o que fazer, ou se tem uma situação de fogo, de fumaça, ela também não sabe o que fazer, né? Então ela não sabe que, por exemplo, tem que tocar lá o alarme de incêndio, né? Sim. E para os síndicos, para as administradoras que estão nos assistindo, sobre a importância também desse sistema de alarme de incêndio estar funcionando, estar operando. Nós vamos falar sobre o AVCB, o que é, qual é a diferença disso daí de um estado para o outro, tá bom? Então, vamos começar com a nossa o meu primeiro questionamento hoje, ô Cledson, é o seguinte: o que é um AVCB? Então, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele trabalha com o objetivo dele de prevenir, né? Tudo que se trata do Corpo de Bombeiros se trata de prevenção. E em cima disso, ele trabalha em cima de quê? Dessa prevenção de evacuações de edificações. É importante o pessoal ver, é importante o pessoal perceber a importância do pessoal, da fiscalização da bombeiro nos condomínios, né? Muitas das vezes as pessoas até acham que é uma coisa ruim, uma coisa chata, mas não é. Hoje nós sabemos que hoje nós precisamos trabalhar com a prevenção. E a AVCB trabalha em cima disso. Vistoriar. Verdade. Vistoriar o quê? Saída de emergência. Vistoria, situações, os aparelhos extintores, se as mangueiras de incêndio estão em condições, né? Então, tudo isso eles trabalham em cima disso. E, às vezes, até vamos colocar, os síndicos acham que isso se torna uma coisa chata, mas não é verdade. Isso é muito importante, certo? E hoje, pelo que nós entendemos e o que nós estamos vendo no dia a dia, eles trabalham agora em cada cidade satélite, tá? Então, tem o pessoal em Taguatinga, isso, entendeu? Porque eles precisam ter um mapa, do modo geral, de cada cidade satélite. Os riscos, como eles podem fazer para prevenir. Então, eu acredito que o de hoje, essa live de hoje é muito importante para as pessoas venham entender que a fiscalização, a vistoria é muito importante hoje para a gente. E assim, a gente fala muito em relação ao DF, né? Porque a gente tem esses satélites no DF. E como o Cleiton acabou de colocar, os batalhões regionais, né, se assim puder dizer, eles estão trabalhando muito o núcleo. E você sabe me dizer como é que funciona em outros estados? Se, por exemplo, esses batalhões também, eles atendem ali aquela comunidade próxima ou não? Ou isso depende muito do estado, enfim?
Olha, pelo que eu sei, pelo menos o do Rio de Janeiro eu posso falar com toda a convicção, tá? O pessoal lá, alguns amigos a qual eu tenho ali um certo contato, eles falam que eles trabalham mais assim, região norte, tem uma equipe, região sul, entendeu? Então eles trabalham nessa equipe, só que, graças a Deus, de lá eles falam que a equipe até que tá boa, tá grande, dá para fazer uma certa fiscalização. E mesmo assim a gente percebe que quando se faz a vistoria, ainda não dá conta de muitos crimes que existem, entendeu? Mas eu posso falar com toda a convicção que nos estados é muito, mas é muito importante mesmo, e alguns batalhões trabalham em cima disso. Certo. E me diz uma coisa, Cledson, em alguns estados, ou na grande maioria dos estados, o AVCB, ele tem um prazo de vigência e um prazo de validade de 1 ano. Ou seja, o condomínio, ele precisa ir lá no Corpo de Bombeiros e validar esse AVCB, né? E aí, no DF, isso é diferente. Como é que funciona no DF hoje? Então, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, eles variam muito da situação da... Como é que eu posso explicar melhor para vocês? Eles trabalham em cima de quando foi feito ali o condomínio, né? Uhum. Exatamente. Então, quando eles trabalham em cima disso, geralmente eles trabalham em cima de 2 em 2 anos em cima disso. Entendeu? Por quê? Porque foram materiais, se foram colocados lá naquele momento, que tem a validade ali de 2 anos. Só que aí, no caso, o que acontece? Eles dão a verificada antes também, porque se trata dos meus aparelhos extintores, né? Então, os aparelhos extintores, eles são anualmente renovados, certo? Então, geralmente eles pedem que façam aquela visita e mostrem que aqueles aparelhos também foram trocados. Problemas futuros, entendeu? É a minha internet ou é a sua, será? Eu acho que é aí. Eu acho que a minha tá travando aí para você a minha imagem? Bem pouquinho, mas tá um pouco. Vamos ver, vou pedir pro pessoal, sai todo mundo da internet aqui. A minha 3G tá 4G, então péssima. Bom, então a gente estava falando do AVCB. Na maioria dos estados, o AVCB ele precisa ser renovado anualmente. Se não me engano, anualmente. Isso faz parte da legislação desses estados ou desses municípios. E no Distrito Federal em específico, a gente tem a autorização do Corpo de Bombeiro, né, para aquele condomínio emitir o habite, ou seja, na entrega do imóvel. E aí o Estado, na verdade, ele acaba fazendo algumas vistorias nos condomínios de 2 em 2 anos. Não é isso que você estava falando? Depende também das demandas que acontecem naquele condomínio, por exemplo. Se tem muitas chamadas de vazamento de gás ou de princípios de incêndio ou denúncias e tudo mais, e aí o Corpo de Bombeiros ele é provocado, aí é tal local. Mas é importantíssimo a gente dizer que isso não quer dizer que o síndico não tenha que manter a periodicidade das manutenções. E existem manutenções, como, por exemplo, recarga de extintor, que é anual. Não é isso? Sim, com certeza. Por quê? O que acontece? Hoje as nossas mangueiras de incêndio, elas têm a validade aí do teste hidrostático de 5 em 5 anos, tá? Mas isso não significa que nós temos que colocar ela e esquecer, né? Tem que ter sempre situações de verificar como está aquelas mangueiras, se lá os meus esguinchos estão em condições, né? Porque já teve situações a qual eu fui dar aula de brigadista voluntário, brigada voluntária, a qual eu fui fazer um exercício e encontrei o que dentro
do meu preventivo fixo, que é aquela caixinha vermelha. Encontrei até panos de limpeza e cheio de detergente dentro. Isso acontece, né? Porque a gente tem N situações. Eu já peguei, por exemplo, garrafa de, acho que era vodka, dentro de um hidrante. Os hidrantes eles estão posicionados de maneira estratégica. Sim. Porém, né, e essa maneira estratégica tem que ser acessível a todos, porque numa situação de emergência não tem que estar escondido, tem que ser visível, acessível, como eu falei. E só que as pessoas, né, algumas pessoas fazem mau uso ou até praticam muito vandalismo em relação a isso. A gente percebe muito naquelas situações do dispositivo de alarme, onde as pessoas roubam um martelinho, arrancam e tudo mais por puro vandalismo ou como crime, né? Como crime, não que o vandalismo não seja um crime, mas como roubo para poder depois até vender isso clandestinamente, né? Bom, então, agora eu vou para uma segunda pergunta, que é a seguinte. Numa situação de emergência, vamos supor que a gente tem um condomínio onde comece um princípio de fogo ou um princípio de fumaça, que são situações bem diferentes, né? Fogo, uma coisa que pode gerar fumaça, é óbvio, ou a fumaça que pode gerar fogo, mas são duas situações que também podem ser distintas. O que é importante nesse momento para o morador fazer? O morador que detectou que está saindo fogo ou que está saindo fumaça, o que você visualiza e pensa assim, não, a primeira atitude do morador é essa? Então, primeira de tudo, calma. Entendeu? Precisa ter calma. O que acontece? Tudo que a gente faz com muita pressa, sem prestar atenção no que está fazendo, ela vai trazer consequências até piores. O que acontece? Se acionou o alarme, onde está tendo fumaça, detectou ali um princípio de incêndio, o melhor a se fazer é calma. Por quê? Já teve situações de reportagem de eu ver que pessoas saem, pessoas que pulam das janelas e não teria necessidade disso. Exato. Tá? Então, acima de tudo, calma. E o que acontece, Tainá? Por que é rico demais essa sua capacidade de fazer essa live é extraordinária. Tá? Porque é isso que a pessoa precisa, os condomínios precisam fazer hoje. Precisam ter esse treinamento, essas dúvidas serem tiradas nessa situação. Então, primeiro de tudo, é calma. Tranquilo. Percebeu que está tendo, sim, um exemplo. Hoje eu estou aqui no 5º andar, tá? Se está tendo um incêndio ali para o 7º, para o 9º andar, a melhor forma que tem é o quê? Calma, abrir a sua porta e ir para as escadas, tá? Aí o que vem o pânico? Por que o pânico? Por causa da fumaça. As pessoas vão se asfixiar com aquela fumaça, tá? E aí pessoas ficam o quê? Com medo, preocupado. Então, o que eu passo quando eu dou aula até para brigadas voluntárias? De condomínios, de empresas, a qual várias empresas aqui em Brasília eu tive o prazer, a honra de estar dando brigada voluntária para os colaboradores, tá? Pessoas que trabalham na cozinha, pessoas que trabalham na limpeza, pessoas que fazem manutenções em piscina. Então, eles são preparados para esse tipo de ação. Porque vamos colocar hoje 700 pessoas em uma edificação. Estou colocando embaixo. Tá? Então, essas pessoas que foram treinadas para isso, elas vão estar calmas e vão poder o quê? Auxiliar. Trabalhar com a prevenção até que os nossos recursos auxiliares cheguem, que no caso o nosso CBMDF, que é o Corpo de Bombeiro. Entendeu? Então, quando é acionado isso, percebe-se que tem um princípio de incêndio ou fumaça, esses voluntários eles vão fazer a coisa correta. O que é? Percebeu que está tendo o pânico, eles vão tentar, de uma melhor forma possível, acalmar aquelas pessoas e conduzir ela pelas escadas. Porque nós trabalhamos da seguinte forma.
Se eu estou numa localidade que está tendo fumaça, certo? Então a fumaça ela se torna mais leve do que o ar, tá? Mais leve do que o ar. Então ela vai ficar em cima. Se nós pararmos para observar, o oxigênio vai estar embaixo. Por isso nós pedimos para que todos, quando observem fumaça, fazer o quê? Abaixarem. Ficar o mais baixo possível. E é importante a sua colocação, porque existe até uma estatística, né, de situações de incêndio, por exemplo, situações de emergência, em que o maior número de óbito, as pessoas vêm a óbito justamente por inalar fumaça e não propriamente a queimadura, né, o fogo em si. E aí, a questão da fumaça, primeiro, a gente tem um extintor que é próprio para isso, porque existe a diferença de extintor, por exemplo, para água, não é isso? Sim, que é o classe A, temos o classe B e o classe C, né? Isso. E aí a gente também tem uma outra situação, né, na questão da fumaça. As pessoas ficam tão apavoradas que elas não sabem como agir, e aí muitas vezes elas paralisam ou abandonam, largam tudo e se esquecem também que elas também têm familiares para poder colocar, para poder evacuar o prédio ou o local que ela estiver, claro, né? E aí a gente tem N situações de que o nervosismo, a angústia pela situação faz com que você não consiga raciocinar e não consiga agir corretamente numa situação como essa de fumaça ou de fogo. E aí acaba que a gente tem um número alto de óbitos por inalar fumaça, uma fumaça tóxica, inclusive, ou porque acaba comprometendo o pulmão. E sendo que essa seria uma situação que poderia ser, inclusive, evitada. Ou se os procedimentos adotados ali no início da situação de emergência fossem adotados corretamente. Então, eu acho que é importante a gente colocar que, numa situação de fogo, de emergência, de fumaça, o morador que percebeu a fumaça, sentiu o cheiro, ou observou algo e o alarme não tocou, ele precisa tocar o alarme. Ele precisa quebrar aquele aparelhinho vermelho que fica do corredor, ao lado da porta, ali do hall de entrada, coisas do tipo. Essa sinalização tem que estar muito, muito ampla e muito bem visível, digamos assim, para que até mesmo a pessoa não perca tempo ali de ficar procurando onde tem um alarme aqui. Né? Se não tocou, ele precisa ir lá e quebrar para fazer com que toque. Né? Com certeza. É manter a calma, procurar esse alarme para quebrar e tocar e descer pelas escadas, como o Cleiton acabou de colocar aqui. Por que as escadas? Por que é importante ir para as escadas e não para o elevador, por exemplo? Então, o que acontece, Tainá? Quando é uma lei nossa, tá? Porque o que acontece? Quando existe um princípio de incêndio, ou um pequeno, um grande incêndio, a gente nunca utiliza o elevador. Porque quando existe esse princípio de incêndio, automaticamente nós precisamos desligar toda a energia. Sim. Entendeu? Não vi acontecer um curto, por exemplo. Exatamente. Porque o que acontece? Ocorreu esse tipo de situação, nós precisamos trazer total segurança. Imagine nós colocarmos acima de 8 pessoas dentro de um elevador. Imagine um elevador travando no meio do caminho. As pessoas passando uma por cima da outra. Exatamente. Entendeu? Então, automaticamente, é uma lei que nós temos. Princípios de incêndio, evacuação de uma edificação, não se utiliza elevador. Tá? Sempre pelas escadas. E o que a gente sempre aconselha as pessoas? Que é uma coisa nossa, é uma coisa que eu posso falar que é mundial. Sempre que for descer pelas escadas, sempre pelo lado direito.
tá? Sempre pelo lado direito. Aí você fala, por quê, Cordeiro? Porque toda e qualquer instrução do corpo de bombeiro, ele nos ensina sempre pelo lado direito. É uma linguagem nossa mundial. Porque quando nós estamos evacuando a edificação, nós vamos pelo lado direito. E quando eles estão subindo para fazer algum resgate, eles vêm pelo lado direito. Então não tem o contato. Entendeu? Porque se eu estou, por exemplo, eu estou descendo com a vítima, tá? Eu estou fazendo um método ali pelas costas de brigada. Eu vou conduzir minha vítima. Se eu estiver indo pelo lado errado, eu posso dar de frente com até mesmo alguém do resgate do corpo de bombeiro. Então imagine eu hoje com 97 quilos conduzindo uma vítima, né? E aí eu bato de frente com algum soldado, oficial, ou quem quer que seja do corpo de bombeiro. Automaticamente, com esse encontro, eu posso derrubar o socorrista. Verdade. E derrubando ele, há outro risco, outra vítima. E o dele pode ser até pior. Entendeu? Então, isso é importante o pessoal ficar atento. É manter a calma? Sim. Observou que teve o toque de um princípio de incêndio, detector de fumaças que tem nos condomínios? Então, sempre o mais baixo possível e tateando pelo lado direito e vai embora. Sempre vai chegar lá na saída. Entendeu? Então, se torna muito fácil. E tem uma lógica, né? Porque geralmente você quando está no aeroporto, ou você quando você precisa sempre dar o acesso para quem ou está socorrendo, ou no caso está correndo, ou uma situação muito mais urgente, emergente, enfim. E nessa lógica, que é nessa situação que a gente está colocando aqui, a lógica é desça, evacue o prédio descendo as escadas pelo lado direito, para que o socorro possa subir as escadas pelo lado esquerdo, que é o lado oposto. E aí a gente não tem um choque, não tem um travamento ali, um congestionamento nas escadas, né? Porque o socorro está ali já, digamos, numa situação emergencial. E uma coisa muito importante que eu acho também é que as escadas, de novo a gente falando da fumaça, as escadas, geralmente elas vêm com as portas corta-fogo. Então, Sim. o fogo, a fumaça, enfim, tudo, ele fica enclausurado ali naquele ambiente e ele acaba não adentrando ali as escadas no primeiro momento. E aí, se você corre pelas escadas, se você desce, evacua o prédio pelas escadas, é a maneira mais segura que você tem, porque ela está sendo vedada por uma porta anti-chamas, digamos assim, não é? Exatamente. Por quê? Porque ali nós também explicamos aos nossos alunos, às pessoas a qual nós estamos ensinando, que ela também nada mais é do que ganhar tempo para o nosso socorro, certo? E aí é onde nós vamos entrar daqui a pouco, na situação de pessoas cadeirantes, pessoas que são de maca, acamadas no caso, pessoas com doenças que talvez não consigam chegar lá. Então, quando nós resgatamos essas vítimas, essas pessoas, nós colocamos elas, nós damos um tempo ali para conseguir mais tempo e depois nós prosseguimos novamente, para que a gente venha sempre zelar das nossas vítimas, das pessoas a qual estão precisando do nosso socorro, entendeu? Até que venha o socorro do corpo de bombeiro. Tá, uma situação como essa, por exemplo, o alarme tocou, não se sabe se é fogo, se é fumaça, onde o que é. Eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que é um cadeirante ou uma pessoa acamada. O que eu faço? Como é que eu poderia agir? Ou eu tenho que esperar o socorro? O que você diria numa situação como essa? Então, o que acontece? Quando, entrando aqui mais ou menos no mérito dos brigadas voluntárias, que geralmente seria interessante todos os condomínios terem. Nessa situação, geralmente sempre tem uma listagem, né? Nos condomínios, pessoas dos 700 e tal, é cadeirante. Pessoa tal, acamada. Acredito eu que alguns condomínios tenham isso. Então fica, numa certa parte, muito confortável do socorro entender que o estado é crítico e ele vai conduzir a equipe de resgate para poder fazer isso aí. Entendeu? Então, nesse caso, já vai altamente preparado.
Pessoas acamadas vai vir tranquilamente já na maca, totalmente imobilizada. Pessoas cadeirantes, a gente pode conduzir elas pela escada até com a própria cadeira de roda. Então, tudo isso... Por que que nós falamos que o brigador tem que ser sempre em duplas? Por causa disso. Porque a dupla ela vai auxiliar muito, vai ajudar muito nesses casos, de um cadeirante, de uma pessoa que está na cama, de uma pessoa idosa, né? Porque os condomínios têm muitas pessoas idosas, né? Bastante pessoas idosas. Então a gente precisa fazer isso. Tem alguns síndicos que estão assistindo a nossa live aqui. Importante isso. E as administradoras também passarem essa orientação. É importante a gente manter uma lista, né, com as pessoas que são cadeirantes ou acamadas, que precisariam, que necessitariam de um atendimento, um atendimento até mesmo mais urgente numa situação como essa de emergência. E manter essa lista atualizada aí nas portarias, não é isso? Com certeza. Por quê? Porque tudo que vem se tratando de prevenção, que é o que nós trabalhamos, isso aí se chama prevenção. Por quê? Todo mundo sabe que quando existe uma evacuação por situações de incêndio em uma edificação, o Corpo de Bombeiro vem numa equipe muito grande, tá? Então ele vem ali com várias ambulâncias, mas também vem com viaturas para combater o incêndio. Então, quando eles vêm em grande quantidade, eles vão procurar uma listagem. Eles vão procurar saber quantos tem no edifício. Eles têm que entender onde é que eles estão entrando. Por quê? Porque eles trabalham com a sua própria segurança. Tá? Não entra de qualquer forma. Precisa ter primeiro uma prevenção nossa. Entendeu? Para combater o fogo, a situação, e outra para o salvamento, é isso? Outra para o resgate. Por isso que eles têm aquela equipe que é combatente, para combater o incêndio, a outra que é o de salvamento e resgate. Certo. Tá? Pessoas que têm altamente preparo para arrombar uma porta, para adentrar o apartamento, conduzir um cadeirante, conduzir uma pessoa acamada. Então, isso é importante. Sabe, aqueles que estão assistindo hoje, é muito importante trabalhar em cima dessa prevenção. Faça uma lista, procure saber, porque eu acredito que tem reuniões de condomínio sempre, né? Então, é bom os populares passarem. Olha, lá em casa tem um cadeirante, assim, assim. Lá em casa tem uma pessoa idosa de 75, coisa parecida. Mas que venham entender que tem pessoas idosas, cadeirantes, certo? Que tem pessoas acamadas. Então, tudo isso soma e previne para que o Corpo de Bombeiro, até mesmo os brigadistas, venham estar fazendo o procedimento correto e resgatando e salvando essas vítimas. Verdade. E deixa eu te perguntar, porque vamos falar um pouco direcionado para as pessoas, para os moradores, né? A gente vê muito isso. O alarme toca, a pessoa ela fica na dúvida se ela vai descer, se ela não vai descer, ela interfona, ela não sabe se é um teste, se é um alarme falso. O que você me diz disso daí? É importante que essa pessoa desça urgente, tocou, já tem que descer, larga tudo para trás, pega só as pessoas que estão dentro de casa, os bichinhos, e desce urgente para depois você se certificar o que é que está acontecendo? É isso? Olha, Tainá, eu vou dar um exemplo aqui para você. O que acontece? Hoje as pessoas, algumas, não vou colocar todas, mas acima de tudo, eu preciso valorizar a minha vida. Eu não tenho que colocar dúvidas sobre a minha vida. Então, se eu percebi que deu um toque, um alarme sonoro, e também houve o giroflex, que é aquela luzinha que fica girando ali para mostrar até para o Corpo de Bombeiro em qual andar está tendo um incêndio. Tá? Então, o que acontece? Independente do que eu esteja fazendo, largue tudo e vá evacuar a edificação. Não tem esse negócio, será que é verdade? Não, não tem esse negócio no vocabulário se tratando de um alarme sonoro no meu apartamento. Verdade. Não tem esse negócio, não existe. A gente tem situações que o alarme pode tocar.
O alarme pode tocar porque um morador, ele realmente sentiu algum cheiro, viu alguma coisa, ele vai lá e quebra, ou o funcionário, ou ainda pode ser um alarme, alguém brincando, que é crime, né? Quem aciona um dispositivo de segurança como esse, por vandalismo, por brincadeira, é crime. E mesmo assim, a gente não sabe a princípio o que está acontecendo, então, pelo sim, pelo não, desça. Desça. Exatamente. Pode ser que o sistema tenha disparado sozinho por um erro de endereçamento, por um curto, enfim, alguma situação no equipamento em si que pode ter apresentado algum problema naquele momento. Mas tudo isso a gente só consegue se certificar após o alarme tocar e após tomar ciência e investigar os fatos. Então, não dá para você ligar para a portaria para perguntar se é alarme falso ou não. Às vezes os moradores ficam até bravos, né? Porque ligam na portaria e falam, poxa, mas ninguém atendeu, tá todo mundo numa situação de emergência, o alarme tocou. Então, o alarme tocou, a princípio, é socorrer quem tem que socorrer, é evacuar o prédio, e aí depois você vai se certificar o que está acontecendo para você dar uma informação. Então, tocou o alarme, desça. Não pense duas vezes. No caso de dúvida, preserve sua vida. Preserve a sua vida, exatamente. Bom, e assim, com a sua vivência, com as histórias que você deve escutar ou deve ter passado na sua vida, dentro de condomínios, assim, o que você mais viu em relação a acidentes domésticos? Mais queimaduras, né? Queimaduras acontecem bastante. Pessoas que se acidentam. Fogo, o que seria? Então, geralmente são pessoas que estão ali fazendo seu alimento, seu café, está esquentando leite ou coisa parecida, é o que dá mais acidentes nesse sentido. Queimaduras. Entendeu? Acidentes outros são mais quedas. Mas é uma coisa assim, bem uma coisa, como é que eu posso? Não natural, mas é um acidente assim, a qual a pessoa está fazendo uma coisa, esbarrou, e aí a água caiu por cima. Já teve socorro de fazer, de cair nas pernas, fazer aquela queimadura de primeiro, segundo grau. Pessoas que acabou, deu um focozinho de energia rápida, a pessoa vai lá, coloca uma vela no canto. E aí o que acontece? Esquece aquela vela, botou próximo de quê? Da cortina. E aí, princípio de incêndio se tornando pequeno, grande incêndio. É o que mais acontece. É muito importante você ter colocado isso, porque a gente ainda vê muito isso em supermercado, inclusive, né? Velas, existem as velas aromatizantes, né? Existem uma infinidade de finalidades para as velas. Mas, por exemplo, acabou a luz. Gente, substitua a vela por uma lâmpada de emergência. Compra uma lâmpada de emergência, deixa ela carregando. Numa situação onde acaba a luz e tudo mais, não deixe vela acesa. Né? As pessoas, antigamente, a gente deixava a vela acesa e a família ia dormir, aí é onde pegava fogo, porque exatamente. Num sofá, numa cortina, e aí quando você acordava, você já estava com a sua casa em chamas, o cheiro de fumaça muito grande. Então, são situações que a gente precisa evoluir na nossa casa também. Né? Claro que uma vela, teoricamente, ela é mais barata do que uma lâmpada de emergência. Mas se você for pensar que a lâmpada de emergência é carregável, você tem ela aí há anos para ser utilizada. Enquanto a vela não, ela vai derreter e acabou. Exatamente. É importante fazer essa substituição, né, dentro da sua casa. E um outro ponto também, que não é à toa, os novos condomínios, os condomínios que estão sendo entregues agora há pouco tempo, eu acredito que até de 10 anos para cá, esses condomínios vêm com gás canalizado, não é isso? Exatamente. Eu ia até entrar nesse mérito. Justamente para evitar, porque antigamente as pessoas mudavam e levavam um botijão de gás.
Aí na hora de Isso. instalar, era um tal de vazar gás para todo lado, ou não sabiam instalar, aí acabava o botijão, ficava aquele cheiro de gás, enfim, tudo isso levava a mais índices ou mais situações de incêndio. E aí as coisas foram evoluindo e aí os condomínios começaram a vir com o gás canalizado. Tem condomínio, inclusive, que a tubulação de gás já passa para fora, por fora do condomínio, nem é mais por dentro, justamente para evitar uma situação Sim, mais de risco, não é isso? sim, exatamente. O que que acontece? É, é até um... A gente ensina esse procedimento com as pessoas. Hoje, que nem você falou, estamos na tubulação, né? Conduzindo gás até o GLP, até os apartamentos. Bacana. Já teve situações de pessoas me perguntarem qual é o procedimento correto quando percebe que tem um vazamento de GLP dentro da sua casa, tá? Dentro do apartamento. Então, a primeira coisa que eu falo com a pessoa é o seguinte: eu tinha até uma aluna que eu botei, na verdade foi um apelido que a turma colocou nela de calango, sabe? Em que sentido? Quando eu falei para ela que ao adentrar dentro da sua casa, do seu apartamento, dá uma verificada primeiro, sabe? Às vezes a gente entra de qualquer forma dentro de casa, já vai acionando lá a tomada para acender as lâmpadas, a luz, né? Então isso é um perigo, É tá? verdade. Então geralmente a gente, qual é uma prevenção nossa? Dentro da sua casa, não liga de imediato. Dá uma verificada se não, de repente não está tendo vazamento ali de gás, entendeu? Então, o que que acontece? Verifiquei, opa, tá tudo ok? Sim, vai lá e liga sua luz. Sabe, porque isso pode dar uma combustão. Porque quando nós apertamos ali, sai a centelha. E se tiver um gás concentrado em excesso, vai dar combustão e vai vir a explosão. Importantíssimo isso que você está falando, porque quando o síndico vai lá e notifica o morador, por exemplo, porque ele entrou com um botijão de gás, o morador ele acha que o síndico ele está sendo truculento, que ele está sendo ditador, que ele não pode mandar dentro da casa dele. Mas não é uma situação de prevenção de acidente. Quando o síndico, por exemplo, entra em contato com o morador e fala, olha, não pode ter uma cozinha industrial dentro de um apartamento. Né? A gente já se deparou com essa situação. Uma cozinha industrial dentro de um apartamento. Então, primeiro, existe a questão da vigilância sanitária, né, da produção de alimentos. Segundo, existe a questão da fiscalização do Corpo de Bombeiro. A cozinha industrial de produção de alimentos para comercialização de alimentos é uma cozinha totalmente diferente de uma cozinha doméstica. E também, por que essa cozinha não pode funcionar em um ambiente residencial? Porque existe todo um projeto, um projeto de prevenção de incêndio no sentido doméstico. Então, quando o síndico está lá, pessoal, falando com o morador, falando, olha, não pode fazer isso, não pode entrar com botijão, não pode ter uma cozinha industrial, não é simplesmente uma chatice, uma bobeira de uma regra. É prevenção. Sim. Você falou uma coisa muito interessante. Olha, se as pessoas bem soubessem, elas olhariam o manual do proprietário. O que é o manual do proprietário? É um caderninho de especificação que você recebe, geralmente da construtora, quando ela entrega isso para o primeiro proprietário, ou você encontra, inclusive, em sites também da construtora ali que fez a sua casa, o seu imóvel, se ela for mais dessa geração mais nova. Se ela não for, busque com o seu síndico a informação. Mas o caderno de especificação, ele traz sobre a carga elétrica. As pessoas estão instalando chuveiros megapotentes, as pessoas estão instalando vários computadores, jogos, panela elétrica, fritadeira, videogame, ar-condicionado, sem se preocupar com a carga que está sendo gerada para aquela unidade.
toda casa, todo apartamento, ele foi feito um quadro elétrico, um quadro de energia, e foi calculado uma carga máxima para aquilo dali. Se você sobrecarrega a sua rede, você está colocando em risco, né, a sua casa. E não só a sua casa, a casa dos seus vizinhos também. E o que a gente mais tem visto nesses últimos tempos é sobrecarga dentro dos apartamentos. A pessoa vai lá, compra um ar-condicionado, o ar-condicionado ficou um valor bem acessível. E aí ela vai lá e instala o ar-condicionado, não tem um engenheiro assinando um RT, ela não verifica como é que é o projeto elétrico da unidade dela, qual é a carga, e ela vai lá e instala, contrata um instalador de ar-condicionado e simplesmente começa a usar. Quando você percebe, você já tem uma situação de incêndio, um princípio de incêndio, um quadro pegando fogo, um quadro de energia pegando fogo, ou ainda o DR, né, que é o dispositivo de segurança, derrubando toda a energia ali do apartamento, e quando você vê vários apartamentos fazendo a mesma coisa, praticando o mesmo ato, aí você vê derrubando a energia do prédio. E assim você começa a perceber que são pequenas atitudes que morar em coletividade não é simplesmente querer, é se informar antes das regras do condomínio. O porquê dessas regras? As regras, elas não foram aprovadas à toa. Existe um porquê, existe uma história, existe por trás daquelas regras ou daquela cobrança ali, tem uma explicação. Então não é uma imposição do síndico ou das pessoas que são chatas e querem mandar na casa das outras pessoas, não é isso. A gente está falando do risco e do risco da coletividade. E algo muito importante que eu vou colocar aqui, que as pessoas não se atentam. O seguro do prédio, ele indeniza o prédio, ele indeniza se eu estiver falando besteira, alguém me corrija aí, tá? Eu sou da área, não sou corretora, mas eu vi isso, na época eu conversei muito com um corretor sobre isso. Ele indeniza se for a parte comum, se for uma unidade que pega fogo e prejudica uma outra unidade, aí, meu amigo, é uma unidade contra outra. Então é importante também você fazer o seguro da sua unidade. Porque se na sua unidade pegar fogo ou do seu vizinho pegar fogo, não é o seguro do prédio. Porque é um ato que foi praticado por uma outra pessoa que não é o condomínio, entendeu? Sim. Então é algo tão complexo que dá pra gente falar aqui a noite inteira. Essa situação de incêndio, de emergência, de acidente em condomínio. Mas voltando ao assunto, uma última pergunta, assim, pra gente fechar a nossa live de hoje, ô Cledson. Numa situação como essa, de princípio de incêndio, o alarme tocou, o que o funcionário do condomínio ele deve fazer? O funcionário que eu estou falando, o zelador, o porteiro ou o ASG, que é a pessoa da limpeza, o que ele precisa fazer nessa situação? Olha, a primeira coisa que ele precisa fazer é tentar auxiliar o máximo que ele puder, tá? Como? É que nem eu falei no início. Seria muito interessante se todo síndico pegasse mesmo a empresa especializada e desse uma aula, que muitas das vezes dura aí de 8 a 12 horas de aula, de uma brigada voluntária, eles estariam muito bem preparados para esse tipo de situação. Por quê? Porque quando nós damos essa aula de brigada voluntária a essas pessoas, esses colaboradores da limpeza, o pessoal em si, até a segurança, o que eles vão ter em mente? Opa, se está tendo um princípio de incêndio, eles mesmos podem estar auxiliando na evacuação da edificação. Tá? Como? Um exemplo, daqui 10 brigadas voluntárias que o condomínio formou. Tá? Eles vão trabalhar normalmente, eles não vão estar como brigadistas, eles simplesmente têm um curso para que eles venham entender como fazer numa situação como essa. Então, um exemplo, está lá 10 funcionários fazendo uma limpeza no condomínio. Opa, lá no bloco X
está tendo princípio de incêndio. Eles podem estar indo até lá automaticamente, se não cair de imediato, mas desligar toda a parte de eletricidade da edificação, auxiliando em que sentido? A evacuação da população. Ó, Cordeiro, tu vai para o primeiro andar, X, tu vai para o segundo, Iris, tu vai para o terceiro. Então, automaticamente, eles vão evacuando aquelas pessoas. Então, é muito importante isso, sabe? Porque eles vão entender. Eu acho que uma situação muito importante aqui. Ligue para o corpo de bombeiro, que as pessoas esquecem também de ligar. Sim, claro. Teve ali um princípio de incêndio, primeira coisa também é ligar para os recursos adicionais. Tocou tá? Lá, que desce e liga para o corpo recursos adicionais. Pode vir 30 ambulâncias, ABT, vem todas as viaturas, vai chegar, ó, acionou o alarme, o que nós aprendemos é isso, acionou o alarme, deu o princípio de incêndio, é o que nós queremos fazer. Sabe, que é o que isso... É isso, é acionar o corpo de bombeiro. O segundo ponto, nesse caso para os funcionários, é o que você colocou. Desliga elevador, desliga gás, né? E a energia do condomínio, porque a gente precisa evitar uma situação muito maior, que é um curto e tudo mais. Há aquela questão da lista importante. Quem está chegando agora, boa noite. Importante, uma dica super importante que o Cledson deu aqui é manter uma lista na portaria atualizada com o nome e o apartamento das pessoas que são cadeirantes, que são acamadas, né? Porque essa lista, se o funcionário já tem essa lista em mãos, na hora que o socorro chegar, ela já entrega essa lista. E uma quarta situação que eu acho que é importante, Cledson, é a pessoa que trabalha no condomínio, ela está embaixo recebendo pessoas dando apoio, mas ela não subir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo, senão ela também pode virar uma vítima da situação, né? E lembrando que ela não é o bombeiro, ela não é socorrista, ela não é brigadista, então ela está ali para dar todo o amparo, mas ali embaixo, numa situação segura, né? Uma situação de emergência, eu preciso verificar a minha segurança para eu poder gerar segurança para as demais pessoas. Não é isso? Sim, porque é o que nós aqui, sabe, eu falo com toda a autonomia, o que nós aqui da empresa, da Guardiões da Vida, nós trabalhamos muito em cima disso. Sabe, a gente trabalha muito em cima disso, porque acima de tudo, os nossos alunos, eles precisam entender sobre a prevenção. Sabe, eles precisam entender isso. Então, quando nós ensinamos isso para eles, nós deixamos claro. Porque eu tenho o seguinte, eu como instrutor, eu tenho sempre um lema quando eu entro dentro da sala de aula. Qual é meu lema? Formar os melhores. Boa. Não é para querer engrandecer, mas é para mostrar para o nosso aluno que nós temos que fazer o melhor. Sabe? É um lema a qual a nossa escola pratica e a gente bate de frente com os nossos alunos. Porque a gente, às vezes, como instrutor, a gente passa até ser um pouco chato, né? Porque eu falo para eles, ó, se quiser participar da equipe de brigada, da Guardiões da Vida, da equipe de salva-vida, tem que se formar o melhor. Sabe? Por causa dessa situação. Essa situação é muito importante. A gente já está chegando ao finalzinho aqui da live de hoje. Eu estou rolando aqui a tela para poder ver aqui as perguntas, né? Mas algo muito importante que colocaram aqui. A gente falou que a tubulação de gás, né, nos condomínios estão vindo, em muitos casos estão vindo na parte externa, né, para evitar, por exemplo, um vazamento de gás num ambiente mais fechado, por exemplo, mas isso não quer dizer que a tubulação não pode vir a explodir, né, numa outra situação. A gente tem o teste de estanqueidade, que no DF, eu não sei como é em outros estados, mas no DF, esse teste de estanqueidade ele tem que ser realizado pelo menos uma vez a cada ano, né, para saber se tem algum vazamento aí durante essa tubulação. Ou sempre que houver
uma suspeita, né, de que há um vazamento ali daquela tubulação, tem que ser feito de novo o teste de estanqueidade, certo? Uma outra questão também, que é uma manutenção preventiva, e a gente não falou aqui, mas que entraria no assunto, é o SPDA, que é o sistema de para-raios. Acontece muito, inclusive em estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte. A descarga elétrica, né, é uma situação muito complicada. A gente já teve casos em um condomínio no Distrito Federal, onde uma criança não era síndica, graças a Deus, mas foi uma situação muito atípica, assim, uma descarga elétrica aconteceu num condomínio e essa descarga elétrica, uma criança pegou na grade da área comum ali e ela tomou essa descarga. Então é algo muito complicado. É por isso mais um motivo para a manutenção também estar em dia, né? E a gente tem que estar sempre atento. Não é só a manutenção periódica que o Corpo de Bombeiro exige, mas os funcionários estarem treinados para observar qualquer situação atípica, né? Qualquer situação fora do comum, e saber agir também em qualquer situação como essa de emergência, certo? Bom, com certeza. Eu vou só aqui numa pergunta que o Leonardo colocou. O Leonardo faz parte da nossa equipe, é nosso CEO aqui da Síndico Foco. Ele colocou o seguinte: num condomínio, hoje em dia é muito comum, esses condomínios clubes, muitas torres. Por que o sistema de alarme ele é interligado? Né? Por que quando toca o alarme, se a situação emergencial foi um andar de uma torre, esse alarme ele vai tocar em várias torres? Isso é específico de um sistema? Ou é uma programação, ou é uma norma nova, alguma coisa do tipo. Você sabe me dizer, Cléison? Tainá, isso aí nada mais é também do que uma prevenção. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Quando eu sei que a torre A ela está tendo ali algum problema de princípio de incêndio ou um incêndio, lá do bloco ou da torre J, ela tem que estar ciente que está acontecendo alguma coisa naquele bloco. Entendi. Então, automaticamente, eles estão fazendo o quê? Evacuando lá também, para que venha trazer a segurança num coletivo. Tá? Boa. Então, essa programação nada mais é do que a nossa prevenção. Tá? Uhum. Porque quando aciona aqui, eles têm que estar cientes. Porque, pensa comigo, existem as tubulações. Ela está pressurizada, ela está presa. Tá? Então, pode existir o caso de explosão? Sim. Pode ir transferindo para os outros blocos? Também pode. Tá? Então, por isso que se aqui nesse bloco A está acontecendo a evacuação, o do bloco K, J, ele tem que estar ciente também para poder fazer a evacuação, que é um modo de prevenção. Certo. É importante isso, né? Porque a gente, às vezes, nem o funcionário, nem o síndico e nem os moradores acham que seria uma situação de todo mundo descer do prédio, de todas as torres, né? Seria somente aquela torre específica, mas como você está colocando, as tubulações podem ser interligadas e que pode gerar também um risco. Novamente, sim, a gente sabe numa situação hipotética, inicialmente você não sabe o que está acontecendo, então tocou o alarme, desça todo mundo. Sim, com certeza. É uma palavra muito forte. Às vezes as pessoas ainda não entendem o que é prevenção. É verdade. Prevenção é cuidado. E cuidado com o quê? Com a vida, tá? Porque hoje, se nós formos olhar os condomínios hoje, é uma bomba atômica, cheia de combustíveis, tá? É situações onde a casa tem vários combustíveis, é o sofá, um colchão, é a parte elétrica, é os carros que ficam no estacionamento. Então, tudo isso vira uma bomba atômica, tá? Ela pode ser transferida de uma para outra. Então, por isso nós trabalhamos com a evacuação de edificação. Tá? E é interessante, entrando aqui rapidamente no assunto da evacuação da edificação,
ela é interessante quando o condomínio por si só quer fazer uma evacuação de todos os condomínios, de todas as torres, o que acontece? Não é só o condomínio em si que faz. Para você fazer isso, você tem que ter o apoio do Corpo de Bombeiro, do Detran,